Sedução. Aprenda ou morra. Afinal, o que está acontecendo com os homens? Porque os homens estão cada vez mais fracos. Nesse vídeo, nós vamos tentar entender de forma bem simples o que é a sedução e por que os homens estão praticamente sem ação. Sedução. Cleópatra foi provavelmente a maior sedutora da história. Tudo isso se devia ao fato de ela ser uma mulher bem desenvolvida da época. Da rainha Cleópatra. Cleópatra foi uma das maiores sedutoras da história. Ela usava o poder da comunicação e do charme para se expressar e se envolver com outras pessoas e assim conseguir o que queria. Provaram que Cleópatra ela falava várias línguas, né? Apesar dela ser egípcia, ela falava várias línguas. Por quê? Porque ela queria se comunicar com todas as pessoas do reino. Ela queria fazer transações, ela tinha interesses políticos, interesses comerciais. Então a Cleópatra era muito sedutora já nesse quesito. Não somente isso, mas o fato de saber se comunicar bem lhe atribuía um certo charme especial. Prepare-se, porque neste vídeo nós vamos entender o que é a sedução. Então vamos lá. É o ato de seduzir ou ser seduzido, de fascinar, encantar, iludir. Ela pode estar no seu dia a dia. A propaganda utiliza-se muito dessa arma para induzir ao consumo. Para ter uma definição melhor, eu perguntei ao ChatGPT e ele me deu a resposta. Só que antes disso, vamos ver por que as mulheres estão dominando cada vez mais o lugar que era dos homens. Independência feminina, liberdade, jogadoras de futebol, lutadoras, mulheres falando de assunto que antes era em sua maioria só de interesse dos homens. Vou te passar uma técnica poderosa que mexe com o inconsciente de uma mulher. A verdadeira técnica do beijo que faz uma mulher delirar. O que você vai fazer para já quebrar o padrão quando você for beijar aquela mulher é segurar o rosto dela com as duas mãos. Como ser desejado pelas mulheres? Primeira coisa, cuide da sua aparência. Qualquer pessoa fica obcecada por qualquer outra pessoa que ousa usar essa técnica. Sedução, charme e beleza. Tudo isso encanta e fascina. A verdade é que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço. E isso não é errado não, cara. Acho que todos têm o direito de buscar o seu espaço na sociedade para poder se desenvolver como seres humanos. Agora, quando você vê mulheres ensinando homens a seduzir, aí já deu ruim, né, galera? E já que elas decidiram ensinar, então vamos aprender de forma correta. Você deve falar a língua do outro, ter um certo tipo de empatia e não agir de forma contrária. As interações humanas são uma das chaves para se conectar com alguém. Existem várias formas de você causar impacto em alguém, e uma delas é através da comunicação. Se você realmente quer encantar ou atrair alguém, você precisa saber se comunicar de uma forma mais eficaz. Quer dizer que, à medida que o seu poder de comunicação aumenta, seu valor também aumenta. E o seu poder de atração aumenta também. Isso significa que a comunicação é essencial em uma interação entre ambos os sexos. Mas o que dizer de uma mulher que possui um status elevado? Mulheres bem-sucedidas são difíceis de ser seduzidas, porque elas não têm problemas, principalmente relacionados à questão financeira, por conta do nível de status que ela geralmente possui, que é bem alto. Esse é um dos principais motivos pelos quais você precisa se desenvolver como homem. É a sua obrigação, se quiser ter pelo menos uma chance
com mulheres nota 8, 9 ou 10, que são as mulheres do topo, as mais desejadas pelos homens. Você precisa ter em mente que mulheres buscam, acima de tudo, algumas qualidades em um parceiro antes de se relacionar, e uma delas é a segurança. Ela precisa ver em você um homem forte capaz de protegê-la quando precisar de você. Você precisa transmitir força, firmeza, garra, determinação e, acima de tudo, pulso forte na hora de tomar as decisões, coisas que um homem fraco não consegue. Esse também é um sinal, um motivo pelo qual muitos homens estão ficando cada vez mais depressivos e solitários. Agora, eu quero que você pense na sedução como uma linguagem, um jogo, e seu dever é aprender essa linguagem, até dominá-la. Aquele que detém as melhores armas vence. Além disso, você deve ficar atento, pois estamos vivendo em uma era em que a sexualidade feminina nunca foi tão exposta como atualmente. Por isso, é seu dever se munir das melhores estratégias e ferramentas se quiser sair na frente e ganhar esse jogo, ou pelo menos ter chance de competir. Não seja dominado, domine. Não faça como a maioria dos caras, que são dominados e submissos. O que você precisa fazer para seduzir alguém? Você só precisa ficar na cabeça da outra pessoa, e ela tem que pensar em você, na maior parte do tempo. Isso é fato, como já explicado aqui. Não basta apenas seduzir sem ter outros requisitos que o tornam atraente e interessante aos olhos da outra pessoa, como por exemplo, aparência, status, comunicação, linguagem corporal, nível social e estilo de vida, nível profissional e assim por diante. Isso é apenas uma pequena parte do que você precisa ter para conquistar alguém. Dá só uma olhadinha nisso aí. Nesse vídeo eu vou te passar uma técnica poderosa que mexe com o inconsciente de uma mulher. Como ser desejado pelas mulheres. Qualquer pessoa fica obcecada por qualquer outra pessoa que ousa usar essa técnica. A verdadeira técnica do beijo que faz uma mulher delirar. Você seguiria essa dica? Muito bem, voltando àquela pergunta lá no início do vídeo sobre o que é sedução. Eu fui perguntar ao ChatGPT e me deu a resposta. Segundo o ChatGPT, a sedução é o processo de atrair ou encantar outra pessoa, despertando interesse, fascínio ou desejo, embora muitas vezes seja associado ao romance ou à atração física. A sedução pode ocorrer em vários contextos, quando alguém inspira admiração, curiosidade ou respeito em outra pessoa. A essência da sedução está em captar a atenção e criar uma conexão emocional. Ela pode envolver comunicação não verbal como gestos, olhares, postura verbal, escolha das palavras, tom de voz, para envolver, cativar outra pessoa. Em geral, seduzir também inclui ser autêntico, confiante e mostrar um interesse genuíno no outro. Embora geralmente seja associada à atração romântica, a sedução também pode acontecer em amizades, relacionamentos profissionais e outras interações, onde alguém consegue inspirar ou cativar outra pessoa de forma envolvente e magnética. Agora, vamos responder aquela pergunta: por que os homens estão ficando cada vez mais fracos? Os homens de hoje em dia são bem diferentes dos homens do passado. Naquela época, nos inspirávamos nos personagens de filmes, de ação e heróis das séries chinesas. Kamen Rider! Magnífica batalha entre Jiraiya e seu velho inimigo Delstar.
Para moldar a nossa personalidade e comportamento masculino. Porém, tudo isso foi se perdendo com o passar dos anos. É como se os homens tivessem perdido sua identidade. Os homens de hoje em dia parecem não ter mais herança com os homens do passado. Os homens estão apresentando muitos sintomas comportamentais e de personalidade que o tornam cada vez mais fracos. Sem contar que a falta de testosterona está deixando o homem cada vez mais mole. A verdade é que nós não temos mais referência de homens para nos inspirar na nossa sociedade. Estamos cercados de exemplos de homens que deixaram sua natureza masculina para seguir um caminho oposto. O que nós temos é uma inversão dos valores. Homens que representavam muito bem a classe masculina hoje assumem a heterossexualidade. Aqui nessa parte, eu vou dar apenas algumas dicas básicas sobre o que fazer para você se tornar sedutor. Primeiro, parar de ficar puxando o saco das mulheres. Elas querem um homem de verdade e não um bosta. Invista no seu autodesenvolvimento. Você precisa crescer como um homem, conquistar respeito e ter mais experiência com várias coisas. O desenvolvimento pessoal. Você deve melhorar em todas as áreas em que achar necessário para sua evolução pessoal. Apenas aprenda alguma habilidade que te destaque dos outros homens. Isso colocará você acima deles. Dinheiro. Aprenda a ganhar dinheiro, até mais do que você já tem atualmente. Isso mostrará que você não é só um cara ambicioso, como também gosta de conquistar as coisas. Isso é só para o início de conversa. Se você quiser dar o primeiro passo, basta assistir esse vídeo aí que eu tô deixando aí na tela.